Muito bem, bem-vindos ao Portal do Ser, a estrutura de Long Life Learning da Uniespírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito. Estou recebendo aqui o Artúrio Cacaverá. É um prazer tê-los aqui conosco e nós vamos trabalhar o tema sobre semear consciência, né? Eu vou começar aqui com vocês porque no não poderia deixar de conversar com vocês sobre uma das questões do contexto de consciência mais relevantes na atual sociedade, que é o decolonialismo, não Uhum. é? A Ok. gente recontar a história da história que não foi contada. Então, eu acho assim, se a gente for começar o semear consciência pelo 3D, vamos dizer assim, pela matriz mais premente da nossa história, é essa questão decolonial. E acho que avança também para as questões de acolhimento, reconhecimento das diversidades, que são questões prementes no mundo, não é? Sim. E, e vocês, vamos dizer assim, estão muito próximos daqueles que trazem a história numa versão não europeia, vamos dizer assim, não é? E eu queria ouvir de vocês como é que é essa, essa experiência de visão de mundo a partir da ótica dos povos originários e como que isso se entrelaça com a nossa realidade hoje. Nossa. Então, eu começo, Arthur. Sim, sim. Sérgio, essa questão ela é vasta, né? Eu vou tentar aqui, há vários aspectos, né? Mas eu vou tentar aqui, como uma introdução, trazer algo da minha experiência, assim, vivencial, né? Eu sou uma pessoa de origem indígena, de um povo que foi chamado, a partir de um determinado tempo, de tapuia, que é um termo bem genérico nessa linguagem, quando se refere a povos indígenas, porque não é especificamente um povo, mas é um termo que foi usado para todos aqueles povos que habitavam a parte de dentro do chamado Brasil, né? A parte não litorânea do Brasil. Na verdade, esse termo ele nasce com os Tupi, né? Os grupos nomeados Tupi eram grupos que habitavam mais a faixa litorânea desse continente chamado Brasil, país-continente, né? Para os Tupi, chamar tapuio ou tapuia se referia simplesmente àqueles que não eram Tupi, aqueles que eram de dentro, aqueles que eram das montanhas, do cerrado, das caatingas, aqueles que eram de outros ecossistemas. Mas com o tempo, houve uma tergiversação, houve uma distorção, né? E essa palavra ficou associada a bárbaro, porque na verdade não tem a palavra bárbaro nem na língua tupi, nem em um outro idioma dos povos originários, né? Então, quando eu nasci em São Paulo, né? Meus pais, minha família já haviam migrado desse interior para esse lado do Planalto, lá paulista,
e esse termo ficou. Mas quando eu conheci os Guarani, que foi a comunidade que me acolheu na minha juventude, e quando eu conheci a cosmovisão dos Guarani, tudo aquilo que foi construído da minha infância até então, até os meus 18 anos, foi totalmente, no meu próprio interior, né, destruído, porque aí eu conheci uma cosmovisão que falava e fala ainda da Mãe Terra como uma grande consciência, de nós como um desdobramento, né, como um raio de luz dessa grande consciência, coisa que os livros que eu estudava na escola da minha infância em nenhum momento falavam, né? Na verdade, os livros falavam que todos nós éramos sem cultura, não portadores de nenhum tipo de cultura, né? Os livros eles se baseiam de uma leitura de um documento do o- daquela pessoa que historicamente é conhecido como Pero Vaz de Caminha e que era um escrivão náutico, né? E que escreveu no documento ali quando chegaram aqui que nessa terra habita um povo deveras desarvergonhado, sem rei, sem fé e sem lei. Então imagina você, Sérgio, você está na sua casa, no seu quintal, e aí chega uma pessoa do lado de lá da rua e olha pelo portão, e por acaso naquele dia você está de calção no gramado da sua casa e, sei lá, e sentado numa árvore e faz um juízo daquela imagem que te vê. E a partir daquela imagem, uma pessoa que nem entrou ainda na sua casa, está ali do lado da rua, e escreve algo sobre você, sobre o seu comportamento ali na sua casa, que passado o tempo, aquela aquela escrita, aquela observação de fora, você percebe que se transformou numa leitura sobre você, sem você ter nem ao menos participado disso. Eu estou fazendo essa comparação do cotidiano que foi assim. A gente começa essa história de falar sobre colonialismo sobre esses aspectos, né? O que se tem sobre, o que se conhece ainda hoje, em 2025, sobre os povos indígenas, é a partir de uma leitura de alguém que passou no nosso quintal e fez um registro. E esse registro se tornou um documento histórico, e esse documento histórico se tornou, no decorrer do tempo, um aspecto fundante sobre a visão de todo, não um povo, de toda uma diversidade de povos. Então vamos começar por aí. Ah, olha, é gravíssimo isso, né? Do ponto de vista de compreensão humana, não é? Gravíssimo. É, não só chegou no seu quintal e falou sobre você, como te anulou nas suas capacidades. É, É, é. E no Brasil, eu falo no Brasil porque teve, em outros lugares da América, teve questões um pouco diferentes. Mas no Brasil, esta anulação sobre as capacidades, e com o tempo, com o passar do tempo, com a chegada do Império aqui, ela se tornou lei, uma lei constitucional. Então, existe no Brasil uma lei que se inicia com a chegada do João VI, onde se diz que os povos originários não tinham condições, não tinham condições de exercer nenhum tipo de capacidade intelectual, cultural,
porque não eram considerados nem pessoas, né? Isso se tornou também lei. Não é só uma questão também das narrativas históricas, mas constitucionalmente também isso foi um agravante. O José Bonifácio de Andrade Silva, que foi um dos mentores dessas leis aí imperiais, ele definiu os povos indígenas como autômatos, a palavra que é usado nas constituições da época. E com o passar do tempo, as constituições vão mudando, chega a república, e nas constituições anteriores a 1998, estou falando da última, essa palavra autômato é substituído pela palavra povos incapazes, Ah, olha. né? Por povos incapazes, incapazes de exercer cidadania, incapazes eh, culturalmente, né? E em 88 é o marco de um momento onde diversas lideranças desses povos. É interessante a década de 80 porque as diversas lideranças desses povos começam a buscar uma visibilidade social, muito com o apoio de uma geração não indígena, né, mais sensível à escuta dessas culturas diversas, porque em 88 nós temos uma geração que, desde os anos 50, no pós-guerra, os indigenistas, os etnólogos, antropólogos, eles começam a perceber que não é bem assim, né? Que tem alguma porque há um redescobrimento desses povos nos anos 50, né? Quando o Brasil começa a avançar para o interior, justamente vai dar em Goiás, em Mato Grosso, e vai vendo que tem muitos povos ali ainda, porque na década de 50 acreditava-se que não havia mais povos indígenas. Só para abrir esse parentes. E aí e vão se vendo que tem civilizações vivendo ali no interior do Brasil, totalmente à parte, com cotidianos totalmente diferentes, línguas, modos de vida, daquilo que se chamava de Brasil. E isso causa um susto, né? E começa a vir uma geração que quer entender essa diversidade. E nos anos 80, ou seja, 40 anos ali depois, há então uma parcela da sociedade que fala: peraí, como é que esse povo é incapaz de exercer cidadania? Então, nós ganhamos aliados na mudança constitucional. Nós deixamos de ser relativamente capazes de exercer cidadania, relativamente capazes de sermos portadores de cultura. Não, nós deixamos de ser incapazes para sermos relativamente capazes, né? Isso, Então, isso na Constituição de 88? e tudo isso na Constituição de 88. Na Constituição de 88, o capítulo dos povos indígenas diz, os povos indígenas passam a ser relativamente capazes de serem portadores de cultura e de exercerem cidadania. Sabia disso, Sérgio? Olha, Por que que eu trago para essa o linguagem da Constituição? Porque essa questão em relação aos povos indígenas, essa visão distorcida de que nós não somos gente, não temos cultura, ela passa de ser uma narrativa no século XVI, a partir de um documento histórico, e vai se estendendo, entra como uma estrutura constitucional, ou seja, não é somente uma narrativa, nem uma distorção, é uma lei, né? E em 88, muito recentemente, essa lei é questionada, mas você sabe como é que é o mundo da política. Há pressões,
de lados, né? E um lado insiste em dizer que nós não somos ainda capazes de sermos pessoas. Então, hoje, nós somos relativamente capazes, não totalmente capazes de sermos pessoas. Isso está na lei do Brasil, né? Nossa, falando aqui para os nossos, vamos dizer assim, circunstantes, né, que estão assistindo a gente está falando de semear consciência. Começa do básico, vamos falar assim, essa Sim, questão, porque nós nem falamos de transcendência, que é um outro círculo de assunto, mas eu fiz questão de entrar numa questão tão básica. É, o Heidegger, o filósofo alemão, ele dizia que a gente precisa primeiro reconhecer a realidade onde nós estamos. Depois, a gente enxerga a facticidade, a realidade. E depois, a gente vai trabalhar a transcendência. Então, precisa fazer isso que o Heidegger chamava de Dasein, não é? Então, ah, é é uma questão, né? E o Arthur, queria ouvir da tua experiência também, Arthur. Pois é, Sérgio, foi muito bom. O Kaká nos situou muito bem, não dentro de um contexto. Nós estamos aqui no Brasil Central, aqui em Mato Grosso, divisa com Goiás. Então, os nossos vizinhos são os povos originários que ainda persistem aqui. Se formos ver a história, é uma história bastante complexa, não aquilo a que temos acesso, é uma história bastante complexa, mas nos foi dada essa graça, essa oportunidade de aprendizado num contato mais direto com os nossos parentes aqui, os povos originários da região, Xingu, mas especialmente o Xavante. Temos trabalhado muito diretamente com os Xavantes. E é muito interessante que existem narrativas, principalmente entre os anciões. Os anciões são indivíduos que viveram um contato. Esse contato que o Kaká estava se referindo, eles eram crianças na época, foi final da década de 40, ali de 40 para 50. Então, que teve, digamos, oficialmente o contato com os Chavantes, eles, a história, as notícias da época, das revistas, dizem que um povo guerreiro havia sido finalmente contatado e usam palavras até não muito adequadas para descrever, como se tivessem sido mais que pacificados, digamos assim, nesse contato que foi estabelecido. Mas os anciões Chavante, eles contam o seguinte, que eles decidiram que eles iam pacificar os Uarazu, os não indígenas. Então, eles decidiram fazer o contato porque eles estavam pacificando os brancos. Nós que estávamos chegando aí, nós como povo aqui dessa nação, não. Mas o fato é esse, que as perspectivas são diferentes. E colocando aqui uma pitada aí já de elementos que normalmente a gente desconhece, mas os Chavantes têm mitos de criação que, na narrativa simbólica deles, contam como foi a história aqui do planeta, e nossa aqui, na verdade deles, não, eles contam eles, Chavantes, numa época muito pretérita aqui na Terra. E existe uma instrução, existe uma informação que é transmitida por um peruano chamado Sisto Paz, que ele trata muito do contato com civilizações extraterrestres e da história da Terra como planeta dentro de uma vida cósmica. E os Chavante, eles dizem, os antigos, os anciões, não, isso nos mitos, que são um povo muito antigo, como se eles tivessem ou esse vínculo, né, com um tempo muito pretérito. E essa informação do Sisto Paz diz o seguinte, que o planeta Terra,
a uma certa altura, ele foi como que isolado do universo, como se dentro da Terra, como se estivesse dentro de uma bolha, transcorresse um tempo diferente do tempo do universo. Então, era como se essa bolha aqui, o espaço-tempo dentro da Terra, transcorresse de uma maneira distinta, de uma maneira diferente. E que hoje, no final dos tempos, nessa época que a gente está vivendo, tão anunciada, seria um momento de ressincronizar o tempo da Terra com o tempo universal. Eu estou repetindo resumidamente com as minhas palavras. Mas o fato é que os Chavante, no mito de criação deles, eles dizem que o céu foi se fechando, o céu ia se fechando e que eles tentaram impedir que o céu se fechasse, não conseguiram, e o céu foi se fechando e fechou. E aí, depois disso, se criou o Sol e a Lua. Ou seja, se criaram os dias e a noite, o tempo, o passar do tempo. Então é muito interessante como que um mito de criação tão antigo, ou seja, que se faz referência a uma época tão pretérita da história da Terra, vai saber quanto tempo atrás, e que a gente encontra uma narrativa equivalente numa instrução recebida por seres extraterrestres. Então, existe uma ciência dos povos originários que a civilização nossa desconhece totalmente. E essa ciência, ela tem uma sabedoria que muitas vezes a gente vai aí completar essas etapas que a gente está vivendo e não vai nem conhecer, porque esses povos estão eh, numa situação que sabemos, não, do grau de dificuldade até hoje, não, 2025, sabemos ainda o que acontece no relacionamento entre fazendas e povos, e terras indígenas e tudo isso que é aí do noticiário. Mas só para terminar, completar a fala, é interessante que tem uma gravação, uma palestra, uma fala do Davi Choqueranqua. Na época ele era ministro de Relações Exteriores da Bolívia, ele representa os povos originários ali já das cordilheiras, não? E ele está falando na ONU, esse vídeo ele está no canal oficial do consulado da Embaixada da Bolívia, do consulado da Bolívia, no YouTube, está disponível. E na ONU ele está fazendo uma palestra que ele explica sobre capitalismo, socialismo e o bem viver, que o bem viver é uma filosofia de vida baseada nos povos originários. Mas aí, a uma certa altura da fala, ele começa a explicar do relacionamento, porque estamos falando de consciência, esse aspecto é importante. E ele fala que nós não nos relacionamos mais. Nas cidades, as pessoas estão uma do lado da outra, são vizinhas e nem se falam, não se conhecem. Mas ele vai falando do relacionamento, e ele fala que relacionamento para eles, povos originários, não é só entre nós. É também com os hermanos de abaixo, com os irmãos de baixo, que nós chamamos de essa dimensão intraterrena, né? São essa irmandade que eles conheciam, isso era parte do relacionamento deles. Ele fala a palavra no idioma aimara que designa esse contato com los hermanos de abaixo e los hermanos de arriba, os irmãos do cosmos, que tem outra palavra que designa esse contato com os irmãos do cosmos. E no final da fala, uma fala belíssima, não? E no final da fala, ele esclarece muito bem o que é o bem viver, o que é estar sobre a terra, considerando a vida como um todo, como o Kaká colocou no começo aquela visão de Gaia e nós filhos de Gaia, ou dessa espírito da terra, não? Então ele fala que sim, que nós, povos originários, temos uma ciência. E que eles foram convencidos de que não tinham, mas que não era assim. Existe uma ciência, que é um conhecimento dos povos originários. Olha, sabe que essa questão está me trazendo
conceito, eu acho que a gente vai entrar em outra questão da consciência, que é o seguinte: se nós pensarmos nos povos originários das Américas, vamos dizer assim, pelo que se sabe, assim, historicamente, as Américas começaram a ser povoadas, se é que isso é verdade, no sentido se a ciência alcançou um conhecimento real sobre isso, vieram da Ásia, não é? Então vieram de migração da região da Mongólia e aquela região, e na altura da transição entre a Rússia e o Alasca, existia o chamado Estreito de Bering, uma distância curta, em que o mar era mais rebaixado, então havia uma continuidade de passagem. Isso há 60 mil anos atrás. Então houve um trânsito pela Ásia para as Américas durante 60 mil anos. Uma outra parte pode ter vindo da navegação dos polinésios, vamos dizer assim. Então, ah, a gente poderia dizer que os povos originários trazem um conhecimento histórico na sua memória, traduzido nos seus signos de arte, de fala, de passagem de conhecimento, de rituais e de crenças, de cosmogonia, compreensão cosmogônica, não é? Compreensão do universo, que traduz origens que nós desconhecemos. E talvez a humanidade, quando ela evolui tecnologicamente, pode ser que chegue num limbo de, vamos dizer assim, percepção de equívocos, pode ser, em que faltem equações que somente os povos originários podem se lembrar, vamos dizer assim, não é? Então, você falou, por exemplo, de origem do universo, de origem das coisas. A física, ela vem procurando estudar a formação do universo, mas há uma questão. A física chegou numa descoberta. Eu fiz um curso de cosmologia no Instituto de Física da USP, por curiosidade, e eles construíram, junto com outros países, aqui no Brasil, o radiotelescópio de energia escura, que vê um universo que é 95% maior que o nosso universo e que emite um tipo de energia que esse radiotelescópio detecta. E por essa detecção, presume-se a extensão desse outro universo. E o mais curioso, não se conhece uma única equação. Nada se conhece desse universo. Nada vale da matemática e da física para esse universo que se sabe que existe. E eu perguntei para o professor de física que estava me dando o curso, e aí como é que nós vamos acessar esse outro lado? Talvez não seja a hora da física contabilizar a equação da consciência, porque sem essa equação da consciência nós não conseguimos expandir a percepção desse outro lado. E aí nós caímos de novo no começo, vamos dizer. Eu vi que o Cacaverá está. O que você acha disso? É, dois apontamentos, né? Um, com relação a essa ideia que você disse dessa grande migração aí ancestral e juntando com a fala do Arthur, eu percebi, conhecendo
alguns parentes de grupos, etnias, civilizações e línguas totalmente diferentes, têm algumas coisas em comum que, de alguma maneira, conecta com o que vocês disseram. Por exemplo, embora haja uma diversidade de línguas, no Brasil nós somos 387 línguas de povo e povos. A ideia, por exemplo, dos três mundos é uma ideia presente em uma parte considerável desses povos. O que é essa ideia dos três mundos, o princípio dos três mundos? De que nós vivemos, ao mesmo tempo, considerando o mundo do alto, o mundo do meio e o mundo de baixo. Na cultura guarani, Bo, mundo de baixo, Yang, mundo do meio, Avá, mundo do alto. E que esses três mundos, você vê na fala do Arthur, ele traz, né, a partir dos povos que ele conecta. E nós vamos ver também nos povos Quechua, Aymara, também essa mesma ideia dos três mundos, né? Que há um mundo do alto, um mundo do meio e um mundo de baixo que devemos considerar. E o que é interessante é que na cultura guarani, por exemplo, esses três mundos, eles não só existem fora, levando em consideração o mundo de baixo fora, um mundo intermediário, que talvez seria essa dimensão material, e um mundo do alto, fora, considerando aí o universo, o cosmo, mas que esses três mundos é um reflexo da nossa própria consciência, porque na tradição guarani fala que esses três mundos também é a maneira como o imensurável opera, a consciência de Nhamandu opera, né? É dentro e fora. Ou seja, há um mundo do alto fora, o grande cosmo, o imensurável, e esse mundo do alto também é dentro de nós. Podemos dizer a nossa dimensão intuitiva, inconsciente, e, né, essa dimensão maior em nós, a dimensão que vai gerar aí as ideias, né? E há um mundo intermediário em nós, que a gente chama de a dimensão dos encantados, a dimensão do coração, a dimensão da alma, que nos conecta com a própria Mãe Terra. Mas também há um mundo de baixo em nós. E esse mundo de baixo nos conecta também com aquilo que nós chamamos de presenças ancestrais, memórias ancestrais, né? Que nos estrutura, né? Que estrutura os nossos comportamentos, estrutura a tradição guarani chama Nhanderecó, estrutura o nosso jeito de ser, nossos temperamentos, comportamentos, tem muito a ver com esse mundo de baixo que, que em nosso interior representa essa dimensão aí também instintiva, inclusive, né? Que esses mundos, os três mundos de fora e os três mundos de dentro, formam o contexto que para nós é a consciência e que só existe a consciência. E que a nossa consciência, o que nós chamamos de inconsciência individual, na verdade, tem uma palavra na língua guarani que significa que se diz ogerogera, que essa palavra significa a nossa consciência individual é um desdobramento não separado dessa grande consciência. Então, essa ideia a gente vê presente em diversos povos
que para mim é uma memória de uma rota ancestral que você descreveu aí, né, como 60 mil anos, mas uma rota ancestral que diversificou modos de ser, mas preservou alguns conceitos aí que são muito importantes no Tecoporã. Tecoporã é o bem viver, né? Como os guaranis chamam o bem viver. No Sumak Kawsai, que é como os quechua chamam o bem viver. Esses são, para nós, princípios imprescindíveis, que a gente não abre mão. Que um deles é esse aí, de como que a consciência funciona e o que é consciência. Isso é a base ancestral dessa sabedoria. E que não é, que não é uma sabedoria que veio de alguém. É uma coisa que está presente nesse coletivo dessa diversidade, faz parte dessa consciência coletiva. E tem a ver com que, de certa maneira, com o que você disse, e tem a ver com o que o Arthur disse também, né? Com relação aos chavantes. Uhum. Que interessante, porque existe um conceito assim, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? A imagem e semelhança não quer dizer que seja igual. Uhum. Santo Agostinho dizia que nós não somos iguais porque nós podemos fazer tudo que Deus fez, menos criar almas. Então nós somos semelhantes. Na verdade, seria como se a seguinte: Deus, como consciência primária do tudo, ele é esse macrocosmo do infinito. Mas nós somos deuses da subjetividade de nossas vidas, vamos dizer assim. É, Então, haveria esse mundo interno e o mundo externo. Esse mundo externo, a qual nós estamos interligados, mas ao mundo interno nós somos deuses. Vós sois deuses, dizia Jesus, não é? Podeis Uhum. fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós somos deuses da nossa vida, não é? Aham. Então, esse mundo interno, o Freud, ele discriminou uma anatomia desse mundo interno, Sim, que haveria o superego, que é uma consciência do futuro, é uma consciência superior, o id, que é o passado, é a consciência da formação, daí ele abriga os instintos, abriga a movimentação psicobiológica, não é? E o ego, que é uma apresentação em que a gente faz uma intersecção desses dois sim, mundos. Até parece que esses conceitos, eles combinam com o que você está falando, Cacá, talvez, sim. né? Interessante, né? Você sabe que sempre me impressionou a abordagem do padre Antônio Vieira. Quando ele escreve, e quando o padre Antônio Vieira escreve, ele, na verdade, foi ele trouxe os fundamentos da língua portuguesa. Depois de Camões, é Padre Antônio Vieira. E ele escreve que, na sua visita ao Brasil, que os povos originários não precisavam do catolicismo, porque eles tinham alcançado a presença divina. E com essa colocação, ele é levado à Inquisição, Uhum. Sim, não é? sim. Só que o padre Antônio Vieira, ele dizia o seguinte, ele falava o seguinte, que haveria no futuro um quinto império, que seria um império que não haveria armas nem violência, mas estruturado no amor. Uhum. E me faz pensar
que a vinda para as Américas, a partir dos navegadores, que tinham uma investida da escola de Sagres, que era integrada com os povos originários europeus, eh, que entendiam que haveria uma terra sagrada, eh, e me dá a impressão que o investimento de vinda às Américas, que se misturou com outros tipos de interesses e etc., mas que havia uma noção de que aqui nas Américas haveria o Santo Graal da memória das origens do tudo. Me dá essa impressão que haveria uma, eh, vamos dizer assim, uma possibilidade de se conhecer a origem do tudo, que eu estou chamando de Santo Graal, a partir É, dessa memória desses povos ancestrais que habitavam as Américas e que estavam intocáveis. Então eles traziam a memória. de- Agora, eu não sei se é verdade, talvez eu tenha lido isso em Eduardo Galeano, talvez, que os povos tupis teriam tido também uma profecia, alguma coisa, de que viriam outros povos e eles se adiantaram até a fronteira litoral nessa expectativa, que havia também uma profecia. Não sei se isso é verdade. bom, o Padre Vieira, ele se baseia no Bartolomeu de Las Casas, é bem interessante. E o Bartolomeu de Las Casas, diferente do Caminha, ele não viu os povos indígenas do lado de fora do quintal. Ele conviveu. E quando veio a experiência da colonização no Brasil em 36, 1536, que era baseado na escravização, ele já debatia contra isso, contra a escravização dos povos nativos. A maneira que se escolheu para estabelecer a relação que um grupo se escolheu na época pela escravização foi combatida. E o Papa, na época, acabou acolhendo nesse debate, acolhendo uma postura contra a escravização dos povos nativos. Tem uma bula papal falando isso, né? Mas aí é que entra a minha palavra lá atrás, no início, quando começamos aqui a nossa fala, é, para que, para os interesses do plantation na época, que era a exploração do pau-brasil e a cana-de-açúcar, precisava da mão de obra indígena e se justificou a escravização produzindo documentos dizendo que os povos indígenas não eram gente, no caso, os povos do Brasil, né? Então, aí a tua fala do Padre Vieira me leva a trazer isso também para entender como é que foi essa dinâmica, né? Então, o Antônio Vieira vai defender a libertação, a não escravização, né? Vários religiosos fazem isso na época, mas eles são sufocados por interesses, por grupos de interesses de exploração das riquezas, da natureza e necessidade de mão de obra. É esse todo o conflito que se dá na época, né? E com isso, essas cosmovisões, essa visão de consciência, ela vai ficando, que os povos têm, ela vai ficando fora, vamos dizer assim, da consideração, né, cultural.
né? É, enfim, trazendo isso para entender essa dinâmica, né, da colonização e de como a nossa visão de consciência ficou submergida e invisibilizada nesse contexto, né? Para você ter uma ideia, se você chega lá no Xingu, chega no povo Caiapó e vai escutar o que o povo Caiapó fala sobre como eles começaram, da onde que eles vieram, eles vão falar dos seus ancestrais intraterrenos que moravam debaixo da terra e que no rodamuinho, no vórtice que emergiu a partir de umas águas, eles foram parar na superfície da terra. Então, eles vão contar, os Carajá vão falar que o Aruanã, o primeiro ancestral Carajá, o Aruanã morava nas águas, debaixo das águas. Os povos pré-Carajá que originaram os Carajá, entendeu? Então, essa visão, assim como a tradição tupi vai falar do povo das estrelas, as quais eles são descendentes. Essas visões, elas ficam sufocadas, ficam invisibilizadas no meio dessa briga, desse contexto colonizador escravagista, entendeu? Nossa. E é interessante aí somando que sabemos hoje, não por outras vias de informação, que existem vários pontos que são pontos onde essas dimensões se comunicam. Então, independentemente de uma pessoa poder fazer contato e ter acesso com esses outros mundos, com esses outros estados de consciência, existem pontos, regiões da Terra onde esse espaço-tempo intraterreno, vamos chamar intraterreno, e o nosso espaço-tempo da superfície dialogam, comunicam. E pelo que tivemos informação até hoje na nossa experiência, que os povos originários eram sempre guardiães desses espaços. Na fala do Davi Choqueranqua, ele fala dos locais sagrados que eram conhecimento deles, povos originários, os locais sagrados que onde essas comunicações aconteciam, ou seja, essa conversa com os deuses, né, entre aspas, os nossos irmãos ou do espaço, ou os irmãos intraterrenos. Inclusive lá na Argentina, numa região que nós estivemos lá na época em que ela estava ativa, digamos assim, do ponto de vista do contato, esse contato era muito, muito claro. Então se via as luzes, em certo momento, as luzes da civilização intraterrena. Você não precisava ser vidente, estar com uma vidência aberta. O grupo que estava presente, se estivesse na correta sintonia, ele via as luzes da cidade intraterrena projetadas e todo o trabalho das naves. Mas os povos originários da região, há décadas atrás, na época da colonização, eles receberam a notícia que os espanhóis estavam chegando. Então, na região de Ongamira, são umas montanhas, tem umas grutas onde eles viviam, o povo se suicidou massivamente para não entregar para os espanhóis o conhecimento que eles tinham. E ficaram sendo guardiões da região a partir dos planos sutis. Não saíram do plano físico, ficaram nos planos sutis como guardiães daquele local sagrado, não? Que é essa conexão entre um espaço-tempo e outro espaço-tempo. Então a gente vê que aqui na Terra existem muitos mundos, não? E a uma certa altura talvez a nossa ciência chegue nisso, né? De uma maneira mais harmoniosa. É. Puxa, você falou a nossa ciência, né? Você sabe uma coisa curiosa? Na época da década de 60, a ciência ela teve uma grande transformação provocada pelos hippies nos Estados Unidos. Por quê? Porque naquela época foi a primeira vez que
a guerra passou na televisão, Uhum. que foi a guerra do Vietnã. Ninguém nunca tinha visto a guerra da sua própria casa. E aquilo provocou uma comoção entre os jovens, que é natural, porque envolvia recrutamento, e aqueles que se recusavam à guerra, que adentraram o movimento do faça amor, não faça guerra, que era o movimento hippie. E aí, vários cientistas que eram dessa época mudaram o rumo da física, porque toda a física ela era aplicada à balística, a armas. Para falar a verdade, 70%, hoje até deve ser 80% do orçamento da ciência é para fabrico de armas. Então não havia uma física que se interessava em pesquisar a vida. Uhum. Quem vai se interessar eram os físicos que vieram aliados a esse movimento hippie. Um deles foi o Schrödinger, que vai escrever o que é a vida e que vai começar a falar dessa questão de dimensões. Então ele vai falar, tem uma outra força física que é a força que organiza os sistemas biológicos. Ele começa a entrar nessa dimensão consciencial. O Schrödinger ganha o prêmio Nobel e ele introduz a física nas ciências da vida, a partir de todo esse movimento. Então, vamos dizer assim, quando a gente fala de ciência, houve esse movimento que desencadeou, existem inúmeros cientistas interessados em pesquisar eh, esse território da consciência e das dimensões. Eu não me recordo o nome, mas houve dois cientistas da NASA que geraram um conceito, que é vida com Y, vida, que seria outras formas de vida que não seriam biológicas, e que haveria essa hipótese. Eu achei muito interessante, que foi publicado nas revistas oficiais da própria ciência. Mas é importante considerar que a ciência ela não cumpre a sua função social se ela não tiver integrada a outras fontes geradoras de conhecimento e de equilíbrio social. Não há uma ciência sem o interesse social pela paz, porque isso vai acabar gerenciando para que direção que vai a ciência, não é? E a ciência, ela é boa para você medir para que lado roda o parafuso. A ciência não vai fazer você sentir o sabor da laranja. O sabor da laranja, ou você chupa a laranja, ou você não sabe, não tem publicação científica que vai te trazer esse dado. Então, existe um numerário de conhecimentos que a ciência não tem acesso, e que isso vem pela experiência da pessoa. A experiência das pessoas, e muitas vezes são experiências intransferíveis. Ou você vive, ou você não sabe. Né? Aliás, a palavra saber quer dizer, da etimologia do sabor, que é justamente esse tipo de conhecimento que surge a partir do saborear, do experimentar, não é? Então, nós precisamos expandir, epistemologicamente ou metodologicamente, quais são as fontes de acesso ao saber, que nem sempre é pela ciência, com aquela epistemologia da observação dos fatos, que se faz, que é ótima para ver as moléculas e como elas se movimentam, mas não consegue encaixar a consciência e as experiências subjetivas, que é uma outra fonte de saber. E aí, nesse contexto, que ouvir as pessoas que tiveram experiência faz parte de uma consciência coletiva, de buscar horizontes de conhecimento e entendimento. Isso só é possível na emergência da solidariedade e do amor. Porque você só vai ouvir o outro se você estiver envolvido na perspectiva do amor. Senão você não vai ouvir o outro. Então, vamos dizer, essa ciência do bem viver, que seria talvez ancorada na solidariedade e no amor,
É a ciência do futuro, é o quinto império que o Vieira falava, é a esperança de que a humanidade evolua para esse tipo de conceituação, em que olhar um passarinho na floresta pode trazer significados. E, aliás, teve um cacique que me falou que pelos pássaros se sabe que ia ter alguém que ia passar, ia passar para o mundo espiritual na aldeia. Então eu via um pássaro tal e falava, alguém vai passar na aldeia. Então a questão é que isso só vem, sabe, não vem por nenhum regime político, mas vem por um estado de consciência da nossa sociedade ancorada nesses princípios, não é? Então eu não sei se é a ciência que tem que avançar ou a humanidade precisa se descobrir na lei do amor. Eu penso, não é? É, enfim. Bom, eu acho que a gente podia fazer alguma conclusão dessa nossa fala para contemplar o tempo dessa primeira conversa, não é? Aí eu deixo a palavra com vocês. Bom, eu vou pegar um gancho aqui com a fala do Sérgio e vou deixar o Kaká fazer o encerramento. Que é o seguinte, é uma fala que diz que as coisas do mundo nós precisamos conhecer para poder amar, mas que as coisas do céu nós precisamos amar para poder conhecer. Excelente, falou tudo. Uau, excelente, excelente. Aí, Kaká, com você agora. Excelente. Nos ajuda a abrir os dois aspectos necessários, né, para ver uma jornada evolutiva coletiva, né? É, o que eu fecharia nesse encontro aqui, no início, quando eu falo daquilo que resultou na invisibilização dos valores, das cosmovisões, dessas culturas ancestrais aqui no Brasil, mas nas Américas, a necessidade também de apontar essas desinformações, distorções e consequências, é, eu encerraria dizendo que o impacto que isso causa para as gerações atuais não é um impacto que causa só para gerações descendentes diretamente dos povos originários, né? Isso causa um impacto também psíquico, social e espiritual, falando de Brasil, no Brasil como um todo, porque o Brasil, geneticamente, ele tem aí 62, 63%, segundo as pesquisas aí também da USP, de uma matriz tupi, de uma matriz indígena e matriz africana, né? E à medida que as memórias, os traumas, as dores dessas matrizes são revelados, são expressos, né? Isso nos ajuda a buscar, antes de um caminho de expansão da consciência, mas um caminho também de cura da psique dessa consciência, né? Eu falo isso porque muitos hoje, às vezes, buscam no xamanismo, né, dos povos indígenas, um caminho de expansão de consciência, mas é necessário lembrar que para a consciência se expandir de uma maneira saudável, né, nos três mundos, é necessário haver esse processo de exteriorização daquilo que foi traumático, daquilo que foi desequilibrador, porque isso tem um reflexo em todos nós, né? E a gente não consegue expandir a consciência com a nossa alma perturbada, né, e traumatizada. Então, eu encerraria também colocando isso.
né? E precisamos do amor para solver esses processos de cura, né? Para não ficar também só na vitimização ou na reivindicação de coisas que são necessárias, né? Então eu complementaria com essa lembrança, né? Puxa, Cacá, eu vou esticar mais um pouquinho, porque com essa fala aí você abre uma coisa fundamental. Antropólogos têm anunciado atualmente uma questão, que os trabalhos antropológicos demonstram altíssima organização social em civilizações ancestrais que viveram, por exemplo, à margem do Mississippi e à margem do Amazonas, com demonstrações científicas da antropologia sobre altíssimo padrão de organização social. E esses antropólogos questionam a seguinte questão, que os países chamados desenvolvidos, vamos pegar o exemplo da Europa, não alcançaram a paz, pois a Europa está em guerra, e nem alcançaram a integração com a natureza. Ainda, ainda nós estamos na questão da crise climática e uma tentativa de entendimento do funcionamento da natureza, e nem encontraram a si. O índice de suicídio é altíssimo. Então eles questionam o seguinte: o que é a evolução de uma civilização? Que talvez haja uma certa assimetria, e a evolução dos chamados povos desenvolvidos, houve o desenvolvimento tecnológico, mas não houve o desenvolvimento da pessoa e sua integração na natureza e sua integração divina. E para se buscar essa tecnologia, nós teremos que rever o modus operandi dos povos ancestrais. O que eles estão dizendo? Que, na verdade, não houve uma evolução, mas cada época trouxe alguma contribuição e você não pode é, colocar isso numa hierarquia. Então não haveria uma evolução do tempo. Uma parte do futuro está nesse passado. E também eu acho que a teoria evolutiva, na medida em que ela considera a evolução numa escala de poder, os, os, a espécie humana passou a entender como sendo o topo da cadeia alimentar e passa a enxergar a natureza como objeto de consumo. Mas quando a biologia progride, um dos estudiosos das minhocas foi o Charles Darwin. Charles Darwin era impressionado com as minhocas. Mas veja, se o ser humano desaparecer da face da Terra, a natureza vai crescer verde. Mas se desaparecerem as minhocas, a natureza, todos morrem. Então, na verdade, se pensa, o que é evolução? Na verdade, não há uma evolução no tempo, há uma colocação numa estrutura, e que não tem um mais importante que o outro, mas cada um o seu papel. A natureza reage em regime de colaboração. Ela não é um objeto para ser consumido, mas nós colaboramos, cada um com a sua parte e a sua relevância. Esse tipo de observação nos leva à seguinte questão: é o fim do tempo. Tanto importa a ancestralidade das minhocas e a modernidade do ser humano, o tempo ele desaparece nesse contexto. Até poderia dizer o seguinte: bom, se o tempo é a quarta dimensão, a dimensão espaço-tempo, acabando o tempo, nós vamos para a quinta dimensão. E o término do tempo é quando nós percebemos que tanto faz tudo que foi do passado ou que é a presunção do futuro, tudo isso está presente agora nas informações que nós temos hoje.
Bom, fica aí é um gancho para a gente voltar a conversar. Uhum. Sim. E um abraço para os nossos queridos ouvintes aqui, que vocês peguem essas informações e transformem em outras tantas que possam fazer sentido para vocês. Obrigado, Arthur. Obrigado, Gratidão. Cacá, e até breve. Obrigado. Até breve. Até.